tá óbvio ali, né? A imagem ela é soberana, a gente não está aqui para brigar com a imagem. O torcedor tá legitimamente, não agrediu ninguém, não foi para cima de ninguém. Sim. Ele foi lá e marcou posição aqui, ó, em Cariacica, é sempre festa. Um momento de questionamento da torcida, mas o ambiente do Maracanã me parece que vai ser muito favorável a uma festa em apoio ao elenco do Flamengo. Eu acho que vai ser um ambiente de apoio completo pro Flamengo no domingo no Maracanã. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, separei aqui o debate do F90 da ESPN Brasil, falando sobre o jogo de hoje. Flamengo e Atlético Paranaense às 9h30 da noite. E é o seguinte, hein? Ontem, na chegada do Flamengo em Cariacica, Espírito Santo, teve protesto da torcida. Cara, os torcedores lotaram a frente do hotel para receber o Flamengo. Veja aqui neste vídeo como que foi recebido, então, a delegação do Flamengo. Só que eu quero pedir, antes do vídeo começar, para você aí que é flamenguista, inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, tá bom? Comente aqui, deixe o seu palpite para o jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. No final do vídeo eu vou trocar uma ideia aqui com você sobre a provável escalação do Mengão. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Vamos lá, Brasileirão voltando, o Flamengo tem um aniversário indigesto. Nos últimos anos, grandes batalhas com o Atlético Paranaense. E aí a provável escalação, o técnico Jorge Sampaoli deve colocar a campo Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Alan, Gerson, Wesley, Cebolinha, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Lembrando que domingo tem a primeira final em casa contra o São Paulo na Copa do Brasil. Wesley Carvalho, do Furacão, com Léo Link, Madson, Kaká, Thiago Heleno, Esquivel, Eric, Hugo Moura, Vitor Bueno, Zapelli, Pablo e Coelho. É em Cariacica esse jogo, e quando o Flamengo chegou no Espírito Santo, chegou em Vitória, houve protesto. Vamos colocar já para a gente começar a debater protesto, é brincadeira. Esse jogo, porque claramente... Vamos lá. E aí, torcedor? Você aprova ou desaprova os protestos? Comente. PTB Esportes, imagens. A eliminação na Libertadores custou caro, então. O torcedor não vai esquecer jamais disso. Vamos lá, vamos levar. Porque o jogo de hoje, não tirando o peso do jogo, jogo importante, a gente vê a escalação do Flamengo, não é uma escalação reserva aprovável, mas eu acho muito significativo, Zé, eu quero começar com o Zé, essa na perspectiva de vestiário, eles estão em vias de uma final importante, de um título que eles venceram recentemente, de um ano que a gente sabe que é um ano ruim, que eu acho que nem o título vai dar a sensação de um ano vitorioso, mas óbvio, melhor o título do que não ter o título. Mas a gente está falando de alguns caras que são históricos e não estão imunes a críticas, mas estamos falando de um jogo que não é no Rio de Janeiro, então muito torcedor que provavelmente não vê o Flamengo há um bom tempo pessoalmente e escolheu dar como feedback do seu momento a insatisfação. Sim. Na véspera de um título, óbvio que o jogador está motivado de um título? para... Na véspera... não estou falando desse jogo. Na véspera de uma disputa de um título. Você sabe que... É a zica reversa. Você sabe... Zica reversa. Foi um ato falho. É a zica reversa. É a zica reversa. É a zica reversa. Não, imagina. Eu falo, gente, ouvindo vozes, as minhas internas e também o Felipe Silvani no meu ponto. Felipe Silvani está que indignado é... com a frase. E zica reversa também. Está apoiando o que você está falando. Mas enfim, Zé, óbvio que os jogadores na véspera de um título querem o título por eles, pela família deles, pela questão econômica que isso gera. Mas como que é o mental
de um cara que sabe que é histórico. Eu vou pegar, por exemplo, o Gabigol, mas não é o único. Que sabe que é histórico, que sabe que faz parte do jogo ser vaiado, mas fala, caramba, eu fiz tudo isso e parece que eu sou um grande vagabundo agora. Sim. E isso, óbvio que ele tem a motivação interna, mas também deve ter, caramba, que vontade também de hoje não correr por esses caras. É óbvio que ele corre por ele. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Isso passa. O que é maior? É a raiva que isso gera? Agora eu vou. Ou é o... quer saber? Vai todo mundo pro escambau. Aonde? Primeiro tem essa reação. Vai pro escambau. Né, como vou repetir as suas palavras. Boa. E depois você fala assim, agora eu vou entrar em campo, vou jogar e vou mostrar para esses caras que eles estão errados. Sim. É isso, você não pode pensar de outra forma. Sim. Né? E tem jogador que fala, pô, isso é um saco, toda vez vem isso, faz aquilo e tal. Tem maneiras... Mas o protesto é pelo que os jogadores este ano não fizeram, né, cara? Perderam tudo até aqui, né? Se vencermos a Copa do Brasil, pô, não vai salvar o ano, mas pelo menos deixa de ser menos vergonhoso, né? Claro. E tem jogador que não tá nem aí pra isso. Passa. Acho até que tem quem se alimenta disso. Né? Sim, mas eu acho que tem que se alimentar. Tá nem aí pra quer isso. saber, cara? Eu acho que tem que se alimentar. O jogador tem que se alimentar. O cara que tem um pouquinho de brio, o cara tem que se alimentar disso. Sim. Pô, eu tô fazendo meu trabalho, você vem vaiar, eu vou mostrar pra você que você tá errado. Sim. Eu acho que isso é importante para um vestiário. Dependendo dos líderes ali, quem souber utilizar dessa atmosfera, você transforma um ambiente negativo, que é o que está agora, num ambiente super positivo. A culpa, desculpa, tá? Eu não resisti. Fiz aniversário outro dia. Fiz aniversário do tempo. Mas isso daí, assim, se o Flamengo... Isso aí é culpa do próprio Flamengo. Todo mundo. Se estivesse jogando bem, se tivesse pelo menos lutado por títulos, alguma coisa assim, até então, você não ia ter esse tipo de recepção. A recepção é fruto daquilo que eles estão vendo no dia a dia. E não tem o que reclamar, não tem nada. Tem que pegar isso daí, colocar no bolso e utilizar depois lá na frente como combustível contra o São Paulo. A impressão que eu tenho é que quando vaiaram o Brás, acho justo. Não, até uma homenagem ao Flamengo, ao São Paulo, decidir aí a homenageando? Brasil. Você tá homenageando ou tá protestando? Também Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Os dois têm as mesmas cores. E o fato é que quando a gente olha a vaia dirigida ao Brás, eu acho justa porque também tem que cobrar a diretoria, porque por muito tempo só cobravam os jogadores, né? Cobraram a diretoria. Agora, o Gabigol, a impressão que eu tenho é que eles vaiaram o Lil Gabi e não o Gabigol. Porque o Lil Gabi que lançou música, o que fez festa, e na cabeça do torcedor ele não pode fazer isso. E eu acho que acaba trazendo tudo para o universo que eu acabei de citar aqui. Tá chorando? Segunda vez que me perguntam isso. isso. Chorando? Eu gostaria de mandar um abraço constantemente aqui ao meu lado. ao meu oftalmologista, o doutor Augusto. É porque a lente de contato eu ponho o olheiro e tal, mas é normal. Umidificando. 1h30 nessa lágrima aí. Mas aqui é sempre o mesmo. Porque eu sento aqui, lembrando de toda a minha trajetória. Sabe, a minha vida. Passa um filme, né? Vai ter o clipe aí do Esta Sua Vida, lá do Faustão. Hoje não. Como é que é o nome? É o Arquivo do Confidencial, galera. E o detalhe é que eu acho que eles começam a levar pro campo essa coisa do Gabigol. A pressão porque o cara fez a festa, porque... Mas acho que ali a pressão é pelo ano, Edu. Mas assim, Zé, uma coisa específica o campo do Gabigol não me leva a crer que tem que ter uma vaia dessa. O Gabigol esse ano, pra mim, é o pior ano dele no Flamengo. Sim. Mas ele não é o pior jogador do Flamengo. Mas acho que ele é um cara que se alimenta dessa pressão também. Ele vai dar uma resposta, agora não custa nada. Mas a pessoa tá mó tempão, ele tá se alimentando e não responde também. Sim, mas no processo ele evacua, final, né? Quem que costuma decidir final no Flamengo? Era o Gabigol, esse ano ninguém. Sim, mas ele vai ter uma oportunidade agora na Copa do Brasil, né? De novo, de fazer tem uma final pela frente. Me permita só separar uma coisa. E ao contrário do que algumas pessoas dizem, já tá vencendo, atuar por um time ou por outro, eu acho que tem jogo e essa final pro Flamengo vai mudar muito. Sim, mas me permita só uma coisa, uma separação. Depois eu tenho uma questão também. Eu acho que tá óbvio ali, né? A imagem ela é soberana, a gente não tá aqui para brigar com a imagem. O torcedor tá legitimamente, não agrediu ninguém, não foi para cima de ninguém. Sim. Ele foi lá e marcou posição aqui, ó, em Cariacica, é sempre festa, estamos aqui marcando. Porque tem essa característica, os times cariocas que vão a Cariacica sempre são recebidos com muita festa. Sim. Ontem foi lá, marcou posição, ó, o momento aqui não é de brincadeira, tem festa, mas pode ser amanhã no estádio. Aqui hoje é protesto, a gente não está satisfeito com esse 2023. Legítimo. Só que também tem outro movimento paralelo, quando a gente vai tentar projetar alguma coisa para a final de domingo,
a gente tem acompanhado em rede social, em mobilização, em gente doando, jogador doando. Me parece que essa não é a realidade do que a gente vai conferir no estádio, no Maracanã, no domingo. A torcida comprou um discurso, a torcida, eu não estou falando de rede social, é organizada, é quem lidera a festa em arquibancada, é povão, é aquele público gelado, é aquele público mais quente. A torcida comprou um barulho que tá tudo errado em 2023, Aí, mas é final. É final e... Claro, fala. Desculpa, não, só Nada. para vocês perceberem, você vê que tem muita criança. Sim. Comecei muita criança. Criança. No final chega o peso pesado, né? A Time turma do peso povo, pesado, o time que do povo. é esse Rapaziada, discurso que você está falando. Agora, Camisa organizada ali. todas as camadas de torcida de Flamengo, o cara que vai no Maracanã mais tomar o champanhe dele, o cara que junta suas moedas para pagar o plano para ir na Norte, o pessoal que vai na... Todas as camadas, me parece que compraram, aderiram A mobilização. a um discurso dele. Tá tudo Olha lá, errado agora esse chega- ano, a gente vai agora- protestar, mas tem uma final. E a gente precisa fazer aqui no Maracanã um inferno que talvez a gente vai encarar lá no Morumbi. Verdade, Então, agora chega eu não acho que esse vai ser o ambiente do Maracanã. Não, eu também acho é que bom não. frisar. Não. A coisa no Maracanã Seria um vai ser erro grave. pro Flamengo. Vai A ser temporada é incentivo. ruim, eu acho que a temporada é ruim. Agora- Eu acho que o momento é de questionamento da torcida, mas o ambiente do Maracanã me parece que vai ser muito favorável a uma festa em apoio ao elenco do Flamengo. Eu acho que vai ser um ambiente de apoio completo pro Flamengo no domingo no Maracanã. Agora, se coloca no lugar do torcedor do Flamengo. Um ano até agora de decepção, Só. sem títulos, investimento e dentro de campo pouco futebol. A direção é a principal culpada no momento que o Flamengo tá vivendo, então o Marcos Braz merece, sim, a vaia, merece a crítica, assim como o Landim, assim como o Spindle. Esses caras que deviam estar pensando o futebol do Flamengo e fazendo um planejamento mais profissional e mais organizado, isso não aconteceu nessa temporada. Olha quantos episódios, né, já aconteceram internamente dentro do Flamengo, muito também por conta do ambiente e a falta de comando. Olha o preço dos ingressos que o torcedor do Flamengo tem que pagar, inclusive em Cariacica. É caro. Tá tendo retorno dentro de campo? Na minha visão, na temporada inteira, não. Então o torcedor já fica insatisfeito por aí. E a forma, desculpa, gente, a forma como o Flamengo foi eliminado no Paraguai é inadmissível. É inadmissível, não só pela ausência de futebol, de organização, é a ausência de competição. Sim. A apatia, a postura. Então, assim, eu consigo me colocar, né, no lugar do torcedor do Flamengo, nesse momento de você fazer um protesto legítimo, sem violência. É isso. Não teve violência ali. Ali é você cobrando um grupo de jogadores, diretoria, Sampaoli, para que a equipe tente dar uma resposta e alguma felicidade para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Porque esse ano, de fato, no Flamengo, até agora, é um desastre. Eu É também um acho. desastre de planejamento. E, em vários momentos, sim, eu acho que existiu uma apatia por parte dos jogadores. Fora os problemas de ordem tática, as mudanças de técnico, Relacionamento. tudo isso que aconteceu, a direção, né, como planejou o início de ano que já tinha vários títulos ali em sequência para você disputar. Enfim, não é nada por acaso, não é só um caso isolado, né? Tá tudo interligado. E isso explica o ano decepcionante do Flamengo. E turma, já a gente vai chegar no lado de São Paulo, a história do Arboleda e tal, São Paulo que tem hoje compromisso com o Internacional, mas o Edu falou uma coisa que obviamente traz o São Paulo para o debate, mas eu quero focar no lado rubro-negro, que é, eu acho que tem jogo, tem gente falando de favoritismo e para mim, e falo com propriedade, é uma visão míope, com propriedade da miopia. Assim, eu noto, e não, por favor, não é zica reversa, eu noto que desde a classificação essa final é tratada por muitos, no mínimo, em patamar de igualdade, e se tiver que colocar um pouquinho mais de ficha, até no São Paulo. Eu acho que sim. E eu acho que isso é carregado por uma amostragem pequena do São Paulo, que é muito o combo de viradas São Lourenço e Corinthians. E até final, viu? E por que eu Só tô pra falando avisar, isso? Porque a final tem outro peso. Por que eu tô falando isso? Corinthians, a gente viu que fez depois do São Paulo com Estudiantes. Massacrado, passou, corintiano. Aqui no... O cara vai falar, tá dando um jeito de criticar. Não, eu tô falando... Cara, o Flamengo não é o Corinthians, cara. Pelo amor de Deus, né? Comparar o Flamengo com o Corinthians, daí já é demais, né? Da amostragem de superação do São Paulo, que ela é particular. Ok, se o São Paulo jogar como jogou o Corinthians, tem boas chances. Mas eu acho incapaz de acontecer minimamente o que a gente viu naquele duelo,
porque o Flamengo não é Corinthians. E acho que tem um outro ponto envolvendo, que é, você tem expectativa com o Flamengo aqui. Ele tá decepcionando, é um ano ruim, eu também acho, péssimo. E aí ele cai pra cá, a realidade. E essa realidade ainda é muito acima do que muito do futebol brasileiro. O Flamengo em crise está na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo em crise está na final como o São Paulo. Então eu vejo uma igualdade / até tratamento de um São Paulo favorito, de uma amostragem que o São Paulo foi capaz de fazer em poucos Felipe, sabe momentos. Porque a expectativa com o Flamengo, naturalmente, ela é muito mais alta. Eu também acho. O Flamengo é um protagonista do futebol sul-americano, assim como o Palmeiras, porque tem uma parte administrativa, uma parte financeira que o alçou a deixar nesse patamar. O torcedor gosta de falar, de fato, outro patamar. Então, um ano do Flamengo sem títulos e até sem um título do Campeonato Carioca, ali numa terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mas sem levantar a taça, é um ano decepcionante. Ainda mais quando você não convenceu, né? No ano inteiro, você não teve uma sequência. Olha, agora o Flamengo está jogando futebol, em posição, Sim. Com bons jogos. Esse é o ponto. A gente está em que mês? Acabamos de virar setembro. Quantos, no meio de a gente consegue a gente consegue citar aqui rápido 5 grandes jogos do Flamengo na temporada? Eu acho que não. Não consegue. A expectativa com um elenco caro, talentoso, vitorioso e poderoso como o do Flamengo, ela não pode ser diferente. A expectativa com o Flamengo, naturalmente, vai ser maior do que com o São Paulo. Estou falando assim, de análise de temporada, né? Tanto que o São Paulo é visto por alguns como até favorito nessa final, porque já apresentou mais futebol, mais organizado com o Dorival do que o Flamengo com o São Paulo. E mais oportunidades. Sim. Acho que tem uma e mais ideia mobilizado ali. E competitivo. Eu acho que isso que pega. Mas assim, o que eu tô falando não é que assim, o Flamengo é hiper favorito. Mas eu acho que se a gente colocar como condição de igualdade entre os dois, eu acho que é uma final muito igual. Mas me chama a atenção a quantidade de gente que põe mais ficha no São Paulo. A final é muito igual. E tem gente apostando no São Paulo, não é só pelo Morumbi, não. É pelo que o Flamengo não faz nona. É isso, eu acho que é isso. Eu acho até que o São Paulo é ligeiramente favorito. Você acha? Não sei que ligeiramente, é muito igual. Mas se fosse para colocar, acho que o time que mais convenceu com os técnicos respectivos, eu colocaria o São Paulo. Mas tem um ponto importante, o Flamengo também tem potencial para retomar o caminho. Num curto espaço de tempo. Eu acho que esse Flamengo pode ser um Flamengo diferente nessa decisão na Copa do Brasil. Eu acho que pode... Eu acho que a ideia, a imagem é a última que fica na cabeça dos torcedores, é aquela história. Como foi o São Paulo? Como foi o Flamengo? Qual a imagem do São Paulo? Que foi a LDU. Eu acho que a última imagem é do São Paulo. É isso. Qual é a imagem do Flamengo? Botafogo. Eu acho que ainda o Flamengo, por exemplo, tem que dar uma resposta no primeiro jogo. Porque se ele não der uma resposta no jogo... no primeiro jogo da final, tá. Se ele... Não, hoje você não pode analisar. Hoje também. Eu acho que eu estou falando do primeiro jogo da final. Ali o jogador do Flamengo vai passar para o torcedor do Flamengo o que realmente eles querem. E porque, do São Paulo também, porque o Flamengo, sempre quando foi, pelo menos assim, provocado ou numa situação complicada, ele sempre tentou dar uma resposta. O São Paulo jogou contra o Flamengo com o time em reserva e colocou o Flamengo em dificuldades. Então, acho que o Flamengo já experimentou isso. Aí eu vou tentar colocar Flamengo contra Fluminense. O que aconteceu contra o Fluminense, o que aconteceu contra o Flamengo, quando o Flamengo teve que dar a resposta e conseguiu dificultar e ganhar o jogo do Fluminense. Eu acho que é muito isso. Só que tem um componente que é diferente, que não existia em qualquer outro tipo de jogo. São duas finais. A final faz com que você aumente o seu nível de concentração, Exato. O seu foco, o seu entendimento daquilo que é preciso fazer para mudar. Os jogadores do São Paulo sabem, os jogadores do Flamengo sabem que se eles não fizerem um bom jogo contra o São Paulo, eles perdem dentro de casa. Então eles vão entrar totalmente diferente daquilo que se espera. Pelo menos isso eu acho que é o que eu, como um ex-jogador, iria pensar. E os jogadores do São Paulo... Sabe que se vacilar, acabou. Sabe que se vacilar, acabou. Então vai ser um jogo de muita atenção, de muito foco. O grande problema é que aí você pega e faz a análise de quantos jogadores do Flamengo têm um poder maior, de decisão do que os jogadores do São Paulo. O Flamengo tem mais, né? O Flamengo tem mais. Isso que eu falei. Então isso pode influenciar um pouco nesta primeira partida. Mas eu vejo dois jogos bem iguais em termos de dificuldade, as duas equipes. O São Paulo pode levar um pouco de favoritismo, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Eu também acho. Porque contra a LDU, o recado que o São Paulo passou lá no Equador fez com que... Você lembra o que você me falou ontem aqui?
o ambiente estava meio morto. Era diferente, cara. Estava morto, estava diferente do São Lourenço e tal. Por quê? Porque o São Paulo jogou mal. E o torcedor, olha, não existe mais o torcedor, aquele torcedor, mesmo o cara apaixonado, não existe mais o cara que fala assim, poxa, beleza, jogamos mal, mas nós vamos ganhar, tá? O cara fica preocupado. O cara hoje entende. O cara hoje sabe, fala, puxa, jogamos mal contra a LDU. A LDU era para ter matado o jogo no primeiro tempo. Não vai ser tão fácil assim como foi contra o São Lourenço, não vai ser tão emocionante como foi contra o Corinthians, porque existia mais a rivalidade. E acho que também tinha o componente da final. Sim. Assim, essa coisa de você saber que tinha a final. E agora é uma final. É uma final. E aí tem a expectativa qual é a pressão? A negativa qual que é? A pressão negativa é para o Flamengo, para mim. Para mim, o Flamengo é muito mais pressionado que o São Paulo. Eu gostaria de ter essa pressão do São Paulo, que não é nem pressão, é expectativa por título. Motivação. É diferente, História. é motivação. História. Sim, é diferente. Do Flamengo, não. Do Flamengo é resposta pelos títulos perdidos. Nós estamos vendo, eu pelo menos em 2, 3 anos, é a primeira vez que eu vejo criança, time sem vergonha, talvez embalada ali pelos adultos e tal, mas assim, é a primeira vez que eu vejo. Né? Então, para você ver como é o ambiente. E que os clubes, isso, obviamente, que a gente não pode controlar o comportamento do torcedor. Ali Zé grita, viu? Eu fui esses dias, levei minhas filhinhas para ver no jogo do Rio Branco e começaram a gritar. Aqui na Rua Palestra? Não, gritar palavras e a minha menorzinha, opa, caiu aí, ó. Caiu aqui? A coisa tá difícil, hein? Tá difícil. Torcida do Flamengo no A estúdio. minha menorzinha Peraí, embalada ali, falando suco de caju, tudo. Aí eu tive que chegar a controlar em casa. Mas o fato, Zé, é que me chama a atenção é o ambiente. Que o Flamengo e o São Paulo não podem controlar os torcedores, mas podem controlar o ambiente interno. Hoje, hipoteticamente, o Flamengo perde do Atlético Paranaense ou empata. Vai, é depois do jogo. Que não leve esse ambiente para a decisão. A decisão é um capítulo à parte, tem que ser, e eu acho que senão você começa a trazer uma atmosfera que não é interessante para você. E tem essa mudança, até em relação ao São Paulo. O São Paulo joga hoje com o Internacional, que o torcedor que vai acompanhar, ele não leve, o Flamengo vai atropelar a gente, não tem muito... Então, mas o Zé, eu acho que tocou num ponto, dona, que é interessante, que é a dimensão desse duelo para os dois lados. Assim, eu evito banalizar a palavra fracasso, mas para mim, o título da Copa do Brasil pro lado do Flamengo estanca um ano ruim. Sim. Vai ficar a impressão de um ano ruim, mas bem ou mal, dá uma ajudada. A derrota é um retumbante fracasso de temporada do Flamengo. Ponto. É inegável. Do lado do São Paulo, o título é histórico. Do ponto de vista estatístico, ele nunca ganhou. Nunca venceu, fica melhor. E, ao mesmo tempo, tira uma seca geral de grandes títulos. O jogador de São Paulo no vestiário sabe, estamos entrando e podemos fazer história. Ao mesmo tempo, não fica a sensação de... E diante de um Flamengo poderoso. Claro. Ao mesmo tempo, não fica a sensação de fracasso, mas, gente, a temporada fica melancólica de setembro em diante, porque está lá em 11º, 2º no Brasileiro e, enfim... Como é que você acha que esses lados, o que pesa mais? Evitar o fracasso de um lado ou fazer história do outro? O que é maior? Para mim, entendeu? Sim. Eu acho que o que pesa mais é pro Flamengo. Com essa pressão contra, né? Com essa pressão para você salvar um ano, salvar uma temporada, para esse ano de 2023 não ficar com aquele carimbo do desastre total, eu acho que é mais pesado pro Flamengo. Em compensação, esse grupo de jogadores do Flamengo tem mais casca para suportar essa pressão. Mas é uma pressão mais enjoada de você administrar. Que é aquela assim, cara, se a gente não ganhar esse título, os caras vão matar a gente. Olha o que dezembro a gente é vaiado. Olha o que eles estão fazendo agora, depois de uma vitória importante contra o Botafogo, tirando 100% o Botafogo. Olha o que eles estão fazendo agora. Imagina se perder. Então, é uma situação complicada. A situação do São Paulo é coroar a história de um clube. Estou falando nem de temporada, não. Qual o título que o São Paulo não tem? É a Copa do Brasil. Você tem a possibilidade, né, de fazer história dentro do Morumbi, pulsando contra um adversário da dimensão do Flamengo, o elenco mais forte. Então, eu acho que tem essa pressão, mas é a pressão boa da motivação. Por que eu falo isso? Quando o São Paulo, né, ali no sorteio, né, os jogadores ficam sabendo que o São Paulo ia decidir no Morumbi, qual foi a reação do Luciano? Ele comemorou. Comemorou. Ô, brother, é em casa. Sabe o que aparece assim? É a oportunidade.
olha a oportunidade que a gente está tendo de tentar fazer um marco na história do São Paulo, de um resgate. O São Paulo que, de novo, está preparado para levantar grandes taças, gigante que marcou toda uma geração, que precisa resgatar isso de fato. Eu acho que o jogador do São Paulo, nesse momento, tem a pressão, porque faz parte você jogar em um grande clube, em uma final dessa dimensão, mas é aquela pressão da oportunidade, aquela pressão boa. O do Flamengo, não. É para salvar a pele. Alguns até para tentarem mostrar, eu posso ficar aqui na próxima temporada. Então, acho que é mais pesado pro Flamengo. O que eu penso, o que eu acho sobre isso? Sobre os protestos que a torcida ontem fez em Cariacica, na frente do hotel. Cara, mais de 1.000 torcedores do Flamengo lotaram a frente do hotel para protestar contra este ano negativo do Flamengo. Um ano pífio do Flamengo. Um ano vergonhoso, né? Até aqui, só vexame, só derrotas, só vergonha. O torcedor tá certo, galera. Quem que banca o Flamengo? Nós, eu, você aí que compra os produtos oficiais, que vai no estádio, que é sócio torcedor, que compra as camisas, R$350 numa camisa. Então, assim, nós sustentamos o Flamengo. Nós somos o combustível do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem total direito de protestar mesmo. Tem que protestar sim. Esse protesto de ontem, galera, é para os jogadores entrarem nesta final de Copa do Brasil diferente, com postura de vencedores, não igual eles entraram contra o Olímpia do Paraguai. Cara, o torcedor tá machucado, o torcedor tá magoado, o torcedor não esquece, não adianta, cara. Isso é o que eu sinto, isso é o que eu acho que o torcedor sente também, cara. Por isso que houve o protesto ontem. Mesmo o Flamengo estando vindo de uma vitória em cima do Botafogo, isso não é o suficiente para curar a dor, cara. Nós vamos sofrer, pode anotar aí, nós vamos sofrer até o fim do ano com a Libertadores. Por quê? Porque a final é no Maracanã. Já pensou um time rival nosso sendo campeão dentro do Maracanã? Já pensou, cara? A possibilidade existe de ter uma final entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Vai ser dolorido, cara. Porque eu odeio os dois. Não quero que nenhum vença. Tomara que vença o Inter ou então o Boca Juniors. Porque se o Fluminense vencer a Libertadores, eu vou ter um troço. Se o Palmeiras vencer a Libertadores, eu vou ter um troço. Eu não quero que nenhum dos dois vença. Que seja o Boca ou então o Internacional. Vou ficar mais tranquilo, cara. Não quero nem pensar de Palmeiras ou Fluminense vencer essa Libertadores. Daí vai ser péssimo, né? Galera, temos aqui a provável escalação. Eu disse provável, tá? Não significa que será realmente esse time que entrará em campo. Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira formando o trio da zaga, Gerson, Alan e Everton Ribeiro formando o meio-campo, Wesley e Everton Cebolinha, lá na frente Pedro e Gabigol. Agora eu quero te perguntar, você acha que o Rossi deveria ter uma oportunidade para jogar um jogo, cara? Um joguinho, um mísero jogo? Eu acho que sim. É isso que eu não gosto no Sampaoli, cara. Ele coloca uma coisa na cabeça e não tira. O Rossi nunca jogou com a camisa do Flamengo um jogo oficial, só em treino. O Rodrigo Caio nunca jogou com o Sampaoli. Tem coisas assim, galera, que não dá para entender o que acontece, né? Por que os caras nunca têm uma oportunidade, né? Dá até para entender numa final de Copa do Brasil, sim, tudo bem, você não vai arriscar e pôr os caras. Mas num jogo como o de hoje, galera, o Flamengo hoje tem vários desfalques, ó. Temos o Ayrton Lucas, temos o Arrascaeta, temos o Bruno Henrique, temos o Luiz Araújo e temos outros desfalques também. O que custava ele colocar o Rossi hoje para dar uma oportunidade pro cara mostrar serviço, mostrar para que veio, né? É isso que eu acho que o Sampaoli, ele é um cara assim muito teimoso, cara. Ele deveria mudar os conceitos, deveria dar oportunidade para quem ele não dá, né? Porque de repente o cara entra e faz um bom jogo. Tá na tela para vocês então a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje à noite contra o Atlético Paranaense. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras e fui!